Oi, aqui é Ana Paula, do projeto Exército do Recorpo contra a Bruxacida, para falar sobre a vacinação contra o sarampo. O sarampo era uma doença considerada comum na década de 90. Em 2016, ela foi considerada erradicada do Brasil, ou seja, não existia mais sarampo documentado no país. 2 anos apenas depois, nós temos surtos com números impressionantes que em Rondônia ultrapassam 200 casos, com mortes. No Amazonas, mais de 260 casos. Temos casos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. E aí, como explicar que uma doença erradicada, 2 anos depois, já tem um surto se espalhando pelo país? Simples de explicar. As pessoas não estão tomando a vacinação, então não estando protegidas, o contato com pessoas vindas de outros países, olha que coisa, faz com que a pessoa não protegida, entrando em contato com a pessoa com a infecção, aumentem as possibilidades de contágio, porque o sarampo ele pega como se fosse gripe, com tosse, com espirro, vamos botar assim, e não tem outro tratamento, outro meio de prevenção, aliás, que não seja a vacinação. Quem pega? Todo mundo. Não tem grupo de risco para o sarampo, mas as pessoas que são mais suscetíveis à doença, que estão com o organismo mais abertos a infecções, são os bebês com menos de 6 meses, as gestantes e pessoas com doenças que baixem a defesa, né? As pessoas com doenças que baixem a taxa de imunidade. A pessoa soropositiva pode se vacinar? Pode, com exceção de 3 casos. Quando for gestante, e aí é geral, quando tiver alguma alergia importante a algum dos componentes da vacina, e em terceiro caso, quando a imunidade estiver muito baixa. E aí, como saber? Só fazendo o exame de sangue e vendo a taxa do CD4. Se a taxa de CD4 estiver ok, você pode administrar a vacinação. Em caso contrário, esperar um pouquinho mais. Como eu falei em outro vídeo, a infecção, né, a vacina de sarampo, se eu tomar hoje e fizer um teste de HIV amanhã ou semana que vem, vai dar positivo. Por quê? Eu tomei a vacinação, o meu organismo começou a desenvolver anticorpos para combater a infecção, porque o vírus é enfraquecido, então ele não vai me dar doença, mas ele vai fazer com que o meu organismo trabalhe contra a possibilidade da doença chegar. E aí o ELISA daria o resultado positivo. Então, entre o espaço de realização, de administração de uma vacinação contra uma doença viral, pelo menos 30 dias são necessários para esperar entre uma coisa e outra, para não ter um resultado falso. Nem um falso positivo, nem um falso negativo. Quem pode se vacinar? Pessoas o Ministério da Saúde está liberando 2 doses de vacina para pessoas entre 12 meses, 1 aninho de idade, até 29 anos. Entre 30 e 49 anos, 1 dose. E a partir dos 50, considera-se que ou a pessoa já teve sarampo, ou ela se curou, e aí já tendo os anticorpos já estaria imune, ou que a pessoa já teria se vacinado. Em caso de dúvidas, busque o posto de saúde com a sua carteirinha, ou diga que não tem certeza, para tomar a vacina também. O máximo que pode acontecer é você se proteger 2 vezes, mas aí não tem contraindicação também. E quem não pode se vacinar? Gestantes, recém-nascidos até 6 meses e pessoas com suspeita de sarampo.
E aí, suspeito de sarampo, aqueles sintomas que eu já falei, ia ser confirmado com o médico. E também a pessoa que tem alguma doença que baixa a imunidade esteja nesse momento com a imunidade baixa. É isso, espero que tenha ajudado, esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida pode me perguntar em inbox que eu respondo com o maior prazer. E vamos procurar os postos de saúde sem desespero, mas é importante que as crianças e os adultos, todo mundo, agora não é só uma doença de criança, porque o sarampo está voltando e com força total. E ele só alcançou os números que alcançou de mais de 500 casos. Não, minto, eu não tenho esse número de mais de 500 casos, mas mais de 470 casos até o momento que eu peguei o número, porque nós não estamos nos protegendo tomando a vacina que está à disposição gratuitamente pelo Ministério da Saúde. É isso, um beijo, tchau, tchau.